Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil do Fogarty da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogarty, estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. Nesse episódio, nós vamos falar sobre tratamento de safenas com técnica ablativas não térmicas e não tumescentes. E para conversar com o time, nós trouxemos um dos cirurgiões do sul do Brasil de maior notoriedade. Está com a gente o Dr. Altino Ono Moraes, que vai ser o próximo diretor científico do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, lá na nossa querida Paraná, em Foz do Iguaçu. Altino, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Olha, eu não vou falar que era um sonho vir aqui, mas eu sempre quis, viu? Eu sempre tive muita vontade de falar com vocês. Essa proposta está muito diferente e realmente é o que eu falo. Eu tenho residente e a gente sabe as tendências do momento. Vocês estão muito bem, parabéns. Valeu, obrigado. Eu tô feliz, porque é mais um paranaense na mesa aqui e sempre rola uma zoação. E Paraná é Europa brasileira, é o farol da cirurgia vascular brasileira. Só não pode falar também que, eu sou de Curitiba, quando o senhor for de outra cidade, que parece que tem gente aqui na mesa que faz isso, sabe? Vários fazem isso. Você nasceu em Maringá, Altino? Não, nasci em Loanda. Loanda é uma cidade de 150 quilômetros de Maringá, mas eu mudei para Maringá com 6 anos. Meus pais mudaram para Maringá, então eu falo que eu sou holandês porque eu adoro Luanda, mas que é do lado do Rio Paraná, certo. É quase divisa ali. Mas Maringá foi onde eu fiz tudo, né? Só não a faculdade que eu fiz em Londrina, mas meu colégio, tudo, foi tudo em Maringá. Mas é impressionante como tem cirurgiões vasculares de notoriedade hoje no país que vieram do Paraná, assim, que estão espalhados pelo Brasil, né? E tá na mesa também um carioca da gema, o Fábio Goldbach. Fábio, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, estou muito feliz aqui e especialmente hoje, porque a gente vai falar de um assunto que a gente nunca falou aqui no podcast, né? Volta e meia a gente traz um assunto de novo, rediscute uma coisa que mudou. Agora, assim, técnica não ablativa, não térmica, não tumescente é a primeira vez. Então, acho que vai ser bacana para quem está escutando. Vamos aprender muito hoje com o Altino. Você acha que tem muita gente que não conhece ainda? Eu acho que tem muita gente que não conhece ainda. Por quê? Eu não acho, eu tenho certeza. Você tem certeza que não conhece? Eu acho que ainda não está tão bem divulgado no Brasil e a questão do benefício comparado com o simples que a gente tem, que seria, por exemplo, a espuma. Eu acho que é isso aí que é a grande discussão ainda que a gente vai descobrir hoje, na verdade. É o tipo de coisa que para o Brasil é uma coisa impressionante como tem potencial de funcionar aqui no nosso país. Por toda a nossa dificuldade, né? Olha, a minha história com o laser, por exemplo, é muito antiga, né? Nós tivemos o primeiro aparelho de laser em 2001. Então, acho que eram 5 ou 6 aparelhos aqui no Brasil de laser. Era o pessoal daqui de São Paulo, o Turari Elvin, o Júlio Ferreira lá do Rio Grande do Sul, o Guilherme e o Luiz Marcelo Viarengo, o Guilherme de Campinas, Meireles, e nós lá em Maringá. Aí eu tenho histórias muito engraçadas a respeito da entrada do laser. Eu acredito que com o Moca não seja assim, porque a gente já tem uma abertura muito grande de métodos diferentes para tratamento da mesma coisa, que seria as varizes tronculares, né? Sim. Mas o início do laser é uma história completamente à parte de como começou, das coisas que a gente ouvia falar, né? Do marqueteiro, do trambiqueiro, era uma coisa que ia dali em congressos, né? Tudo que é novidade, na verdade, o pessoal costuma bater no início, né? Depois vai acostumando e, de repente, vira o padrão ouro, né? Tem essa evolução. Olha, né? Muita coisa começou assim, né? Uhum. E o laser é interessante. O laser, os métodos termoablativos, eles são super interessantes porque chegou uma hora, viu, Luiz, que nem eu não acreditava mais nele. 2005, 2006, eu falei, mas não é possível. Será que eu estou fazendo uma coisa tão errada? Porque o combate era tão grande contra, você ia em congresso falar a respeito. E quem fala, o Altino faz lá no interior do Paraná, vamos chamar ele para falar. Mas não era para falar, não era para eu levar cacetada, eu acho. Selado para dar Uma canela coisa já, que eu me lembrei agora, nem tem tanto tempo assim, acho que foi 2015 ou 2014, um congresso, eu lembro, eu era residente ainda, no início, e eu lembro, assim, muito forte na cabeça, o cara projetava, era um cara falando contra as técnicas termoablativas. E aí era assim, projetava uma perna que foi tratada com stripping de safena e outra que foi com laser. E aí na perna estava escrito, ele escreveu com um pilô dele de variz, assim, tipo, sei lá, R$200, R$5.000, sabe?
a chamada era essa, assim, sabe? Falando mal do cirurgião que indicava a técnica tecnológica. E nem tem tanto tempo assim. Não, isso, mas no começo a gente sofria muito, né? E no fim, por exemplo, o Luiz Marcelo Viarinho, que é aqui de Jundiaí, a tese de doutorado dele, de doutoramento dele, é em cima da temperatura que chega a fibra do laser. E é uma coisa, assim, espetacular a tese dele, porque a gente consegue exatamente... Porque haviam duas grandes brigas. Você abria a prega em cima para passar o laser, mas por que você está abrindo a prega? Mas nós estamos fazendo um negócio minimamente invasivo. Perde o sentido até, Perde né? o sentido. E aí, ou em cima da tumescência. Eram as duas grandes brigas que tinham. Faz tumescência, não faz tumescência. Então, assim, o laser, ele passou a ser uma coisa muito bem vista. Eu, em 2007, fui para Arizona Heart. Lá eu fiz a minha certificação do laser com o RAV. Eles davam a certificação do laser na época. Eu estava lá para fazer endovascular total, mas a gente tinha um dia na semana que você ficava só fazendo laser endovenoso. O Dietrich estava vivo, é sério? Estava vivo, nossa, legal, 2007. Nossa, sim. a primeira cirurgia, Arthur, que eu entrei, eu cheguei num dia, aí no mesmo dia se tira foto, recebe bip e tal, parará. Aí, no segundo dia, eu estava escalado com a cirurgia com ele, com o Dr. Dietrich. Eu entrei, aí já entrei paramentado, vi que estava eu e o instrumentador. Aí entrou o Dr. Dietrich, colocaram, ele entrava já sem paramentar, só com a mão lavada, eles colocavam o avental de chumbo nele, e aí, de repente, subiu um negócio assim, ó, tinha uns 50 médicos em cima. E aí o velho começou a dar aula. O Dr. Dietrich começou a dar aula. Eu fiquei, puta, velho. Aí eu já tinha dissecado, porque a gente ia passar uma endoprótese. Falei, ó, disseca aí. Dissequei. Teu segundo dia? Isso foi no primeiro dia que eu estava lá. Cara? Outros tempos, né? Colocou a prova de fogo, né? Não, mas por quê? Porque era o seguinte, nós éramos em fellows research e os fellows clínicos. Uhum. E tinham 4 salas que tocavam simultaneamente, cada uma tinha 15, eram salas híbridas, Sim. né? Então, você ia direcionado para uma sala que estava... Então, sim, foi uma coisa... Mas a hora que ele começou a dar aula, aí eu pensei, falei, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Porque ele tinha um estúdio de gravação dentro do centro cirúrgico, que era fora, era dentro do centro cirúrgico, tinha um estúdio de gravação, ele gravava lá, e tinha todo esse negócio, essa sala que subia tal, que já era tudo preparado para o curso de endovascular que ele estava, anual. Ele era uma sumidade. Uma sumidade. Na costa completamente ali era ele, né? sumidade. Eu tive agora lá em Tucson, que é muito perto de Phoenix. Sim. E o nome dele é citado, assim, a cada 10 palavras fala o nome do cara. Sim, com certeza. Engraçado, que ele fazia coisa, ele tinha consultórios no Arizona todo de captação de pacientes, de que alguém ia e atendia. Então, quer dizer, na verdade, ele já fazia o que todo mundo faz e não fazia nada de diferente. Ele fazia a captação realmente de... Isso os pacientes que iam para Arizona Heart das communities. Então, assim, realmente uma pessoa visionária. E você aprendeu laser lá? Não, eu já fazia laser já, né? Fazia laser aqui desde 2001. E lá o Ravi, que era o que a pessoa da veia, ele fazia o dia inteiro, né? Então, aí ele dava uma certificação para a gente. Eu fui lá para fazer endovascular, né? Mas foi assim, foi bem bacana. Foi assim, Cara, muito curioso você estar falando isso agora, tá me vindo na cabeça, que eu vi muita veia lá nos Estados Unidos também, mas eu vi muito physician assistants fazendo. E eles não são médicos, né? E chama PA, É o né? PA. E operando varize lá, cara, muito curioso, assim, né? Uma sala que está sendo anestesiada por ele não é enfermeiro, mas ele é um técnico de anestesia, está sedando o paciente. E essa pena está sendo tratada por um PA. Não tem um médico na sala. Muito curioso. Os anestesistas realmente... Tem um anestesista no bloco todo cirúrgico. E ele comanda todos esses enfermeiros que fazem tudo, hein? Eles intubam todo mundo. Se tem alguma dificuldade de intubação, broncoscópio, passa um broncoscópio. Tinha um lá até que eu achava que ele era, até o último dia, ainda achava que ele era médico e não era. Eu passei por isso também, cara. Chamava de doutor, assim. Exatamente. O cara era tão habilidoso.
Mas aí a gente fala isso às vezes no podcast e tem muito colega que fica brabo, né? Tipo, não pode, isso é errado. Só que são outros mundos. Não dá para E a transportar essa formação é verdade pro diferente Brasil. também, né? Eles têm entendeu? essa formação para isso, né? Uma PA não é uma enfermeira. Não tem desmérito nenhum de nenhum dos dois lados, mas ela tem outra formação para ser uma physician assistant. Então, não dá pra gente tentar ficar transportando, tipo, no Brasil agora os anestesistas vão ser substituídos por enfermeiros. Não é, são coisas Não tem nada a ver. diferentes. Eu acho que são culturas, assim, completamente diferentes, culturas, inclusive, educacionais. Né? É um organograma totalmente diferente. Com certeza. Então, e lá funciona. Eu duvido que funcionaria aqui mesmo, porque nós temos tantas faculdades de medicina, Maringá hoje forma quase 500 médicos por ano. Então, muito diferente. E daí, Altino, fala mais um pouco da tua trajetória com o laser e do tratamento das safenas. Bom, eu fiz residência aqui no Servidor, né? Então, isso foi eu terminei a residência em 94 para 95. E a gente fazia stripping de safena, né? Quando dava. Na verdade, a gente não conseguia nem operar varizes direito, né? Então, mas eu tinha na cabeça, eu sempre tive na cabeça uma coisa, assim, a gente tem que procurar coisas diferentes. Eu acho que o mundo vai evoluindo e aí você tem que procurar. Então, o laser já era uma coisa que eu pensava e, assim, que poderia... O Luiz Marcelo, que é de Jundiaí, ele é meu amigo de residência, né? Nós fizemos residência juntos. Então, a gente já pensava nisso e o laser apareceu. Tanto é que o primeiro aparelho que nós tivemos era da Diomed, era aquele aparelho inglês, que era um aparelho de 810 nanômetros, né? Então, aquele aparelho foi o primeiro aparelho que eu adquiri, foi em 2001, e nós começamos a fazer. Então, naquela época, eu não sabia nada, não tinha certeza de nada, mas eu achava que aquilo seria uma coisa que daria certo. Se a gente pode deixar a safena no lugar sem tirá-la, eu estou diminuindo o trauma enquanto, né? E se eu não disseco a crosta em cima, então, aí eu vou ganhar muito mais coisa. Mas eu dissequei muita crosta em cima ainda. Antes de secava, medo. ligava, ela e passava o laser. Já era um trauma muito menor. Porque a hora que você faz o stripping da safena, que meu Deus, a gente faz stripping até hoje. E o stripping é muito bom. Mas o que acontece? Quando você saca a safena, no túnel onde fica, aquilo enche de sangue. Então, tem uma reação inflamatória muito maior. Tem uma reação traumática muito maior do que você deixar e deixar a veia cicatrizada lá dentro. Então, eu pensava nisso. Talvez seja uma saída, né? Agora, e se não queimar? Será que não seria melhor? Aí veio a questão da espuma, né? E a gente faz espuma há muito tempo. E a espuma, ela é ótima. Só que o que acontece com a espuma? A espuma tem uma recidiva muito alta. Então, se eu colocar só nos casos que eu vou, por exemplo, que eu tenho uma úlcera, que o sistema venoso superficial é o causador, se eu fizer uma espuma, eu vou cicatrizar essa úlcera. E aí não me importa se ela vai recidivar em 1 ano 65%, por exemplo. Então, por quê? Porque eu estou fazendo, tipo um salvamento de membro, né? Mas se eu tivesse um método que aumentasse um pouquinho mais essa taxa de fechamento seria muito bom para quê? Para o meu armamentário do consultório. Porque, na verdade, o senhor pegou a transição, fibra linear, fibra radial, aí dupla radial, começou a melhorar, a ser mais efetivo, mas ainda tinha esses casos, né, que tem a preocupação, que eu acho que foi daí que começou a surgir o porquê da não térmica não tumescente, né? Beleza, vou fazer a termoablação. E o nervo? Né? Aí, beleza, eu tenho uma espuma que não tem essa parte, mas a espuma tem uma recidiva muito alta. O que eu vou achar nesse meio termo aí que vai ter de opção, né? Aí conta um pouco pra gente como é que foi surgindo essa parte da não térmica não tumescente. Não, mas eu fui num congresso em Leipzig, Na Alemanha? Na Alemanha, É o link, né? No link. E aí recebi um convite para ir numa janta, num jantar, que ia falar sobre um método diferente de ablação de safena. Aí eu peguei, inclusive foi na fábrica da Porsche, que tem um museu maravilhoso lá. Nós fizemos o jantar
Era um holandês que tinha 40 casos, se não me engano, de moca, e que ele apresentou para nós lá, tal. Que ótimo, maravilhoso, né? Teve lá uma taxa de fechamento de 90%, mas isso já faz, olha, eu acho que faz bastante tempo. Eu não vou saber precisar exatamente quando foi. Falei, bom, e daí o rapaz estava comigo, o brasileiro, o representante, falei, e aí, quando é que chega isso no Brasil? Ah, Trotino, isso já vai chegar. Bom, já vai chegar, demorou pelo menos, sei lá, uns 5, 6 anos. Então, mas aí quando chegou, que foi a Merit que levou, a Merit que trouxe para o Brasil, aí eu falei, né, eu quero usar isso daí. Eu quero experimentar. E aí nós comecei a fazer, porque eu acho que nós vamos comentar muito a respeito disso, porque é um método que você faz no consultório. Então, você consegue fazê-lo e ele é praticamente indolor. Só para quem não sabe, a gente está falando do Clarivem agora. Do Clarivem. Tá bom. Do Clarivem, exatamente, do Clarivem. Porque o Flebogrife, que é o outro método não térmico de moca, ele, se não me engano, ele veio depois. Eu não tenho exatamente essa informação. O senhor lembra mais ou menos que ano, então, que o senhor começou? Que eu comecei a fazer o Clarivem? Foi logo que chegou, faz 2 anos, eu acho. Tá. 2 anos, acho que foi novembro de 2020. Uhum. Foi isso, acho que foi isso. Eu vou dar um passinho atrás aqui para situar nossos ouvintes do que a gente está falando e pedir, Altino, para você explicar para nós o que é não térmico e não tumescente, para que todo mundo fale a mesma língua aqui. Pessoal, então vamos lá. A moca, o que é a moca? É uma coisa que a gente chama de tratamento ablativo não tumescente, mecânico-químico. Então, quando eu falo mecânico-químico, eu tenho uma coisa que a gente chama de dupla injúria. Não é queimar nada, porque ele não esquenta, então é um não térmico, e isso não precisa de tumescência. Então, por quê? Porque eu uso 2 injúrias, uma é mecânica, porque é do aparelho do catéter passando e fazendo ranhuras dentro da veia, com a destruição química do polidocanol. Que é o quê? O polidocanol é uma substância detergente. Então, o polidocanol, ele faz a destruição, teoricamente, se feita como uma espuma de toda a camada da veia. Então, você tendo essa destruição, você tem o espasmo venoso provocado pela lesão mecânica e você joga o líquido. Daí o pessoal pergunta sempre, mas é o líquido, mas por que não joga a espuma? Isso foi a minha primeira pergunta para esse holandês quando eu estava lá na Alemanha. Por que não joga a espuma? Falou, porque o líquido vai se transformar na espuma pela rotação do catéter. Emulsifica, né? Então, ele transforma... Tessari dentro da veia. Simultâneo lá, ele já bate para você. É como se fosse do leite, né? Da emulsificação do leite. Cara, interessante, né? Se livrar da tumescência, confesso que seria uma benção na minha vida. Que, cara, fazer tumescência é trabalhoso, né, cara? Muita picadinha na coxa da paciente, é chato, né? Até vi bastante os caras usando a bomba Klein Pump lá nos Estados Unidos. Tem aqui no Brasil também, né? Só que às vezes o hospital, gera dificuldade de você entrar com a tua bomba e tal. Então, parar com a tumescência é demais, né? E dá para fazer isso em consultório, cara? Eu acho que o grande diferencial é você poder fazer no consultório. Eu uso, às vezes, no centro cirúrgico, porque você vai fazer uma flebectomia junto, uma cirurgia mais ampliada, aí eu passo e tudo bem, mas eu já tive pacientes, por exemplo, olha só que interessante, homens que não suportam muito menos dor. Sim. E que você vai tratar aquela safena, tranquilamente você pode fazer o procedimento com anestesia local e não precisa nem fazer sedação. Esse doente não vai sentir nada. E leva 15 minutos. 15 minutos. O que demora talvez mais é puncionar, né? Porque às vezes a gente demora mais a punção do que o tratamento em si. O fator limitante da técnica é a punção. É a punção. É uma classe de dispositivos, então, né? Não térmico, Sim. não tumescente. O que a gente tem no mercado fora do Brasil e mercado nacional aqui para oferecer? Olha, não tumescente hoje nós temos o Varitena, que é a espuma, né? Que é um tipo de... O polidocanol, eu acho que ele vem da Espanha, se não me engano, não tenho certeza.
Que é a espuma pronta já, industrializada. É pronta, industrializado. industrializada. E quem é o médico que faz bastante é o Dr. Bonet, lá da Espanha. Faz bastante, tem uma experiência muito boa. Teria a própria espuma, né? Então, a nossa espuma é feita de polidocanol, método Tessari. A cola, esses dias eu estava numa mesa interessante, porque tinha um médico que nós estávamos defendendo os métodos, ele falou sobre a cola é uma coisa interessante, deve estar chegando por aí logo, e o Flebogrife, que é interessante porque é uma empresa polonesa, e é um método super simples, porque daí você você faz a ranhura, né? E aí ela não roda nem nada, você faz uma ranhura como se fosse antigamente, que a gente tinha um outro método termoablativo, mas era térmico, que era bem parecido, e você injeta a espuma. Então, ele faz essa dupla... Então, só ranhura. para o pessoal Entra na entender, moca tem também. moca, então, Moca, que é a ablação mecanoquímica, tem o Flebogrife e o Clarivane. Aí, Isso. fora isso, tem espuma industrializada e por aí vai. Que são não térmicas, não tumescentes, mas não são moca. Perfeito. E o que a gente tem de vantagem, cara? Porque hoje a gente tem como padrão ouro, obviamente, a técnica térmica, né? Seja por laser ou radiofrequência. E se a gente comparar as não térmicas não tumescentes com as técnicas térmicas, como é que a gente vê de resultado, vantagem? Então, quando você compara, vamos lá, cientificamente falando, qual que fecha mais, qual que fecha menos? Não tenha dúvida, o padrão ouro hoje, que eu acredito, são as térmicas. É mais estudada também, né? Não, mas ela tem, viu, Fábio, ela tem vantagens de fechamento. Ela fecha mais, ela dura mais o fechamento, a recidiva é menor. Então, ponto, claro, isso daí. Então, se eu for começar a comparar, eu tenho vários trabalhos do Clarivane, que é o que realmente a gente tem literatura hoje, e ele perde do ponto de vista de fechamento. Ah, mas, Altino, então por que você usa, velho? Porque se fecha menos, se fecha... Não, é por isso que eu falo, o armamentário nosso tem que ser grande. Você tem que oferecer, porque eu posso fazer no consultório com anestesia local e eu não posso fazer, talvez, sem todo o aparato que eu possa ter o laser, por exemplo, porque uma das coisas que você tem, ou duas, né, que é a dor e a tumescência que você tem que fazer. Então, se eu tenho uma bomba, sabe onde que eu usei bomba, Arthur? No Paraguai, com o Dr. Vitor Canata. Ele tem a bomba e a gente faz a tumescência com a bomba. Dói, obviamente, mas é bem melhor do que você fazer com Eu gostei muito do método. É um método bem interessante. O Clarivane, eu fui fazer 3 casos. Nós temos já 4 casos no Paraguai, mas um caso eu fiz para o Dr. Steve Elias. Um ao vivo para ele. Foi um negócio espetacular. Ele é uma pessoa... ele faz muito moca e ele tem muita experiência. Foi bem bacana. Então, assim, é um método que está muito difundido nos Estados Unidos já, mas que tem toda limitação. Limitação, por exemplo, de fechamento. Tá? Então, se eu for fazer comparações, claro que a comparação aí, os métodos termoablativos são melhores do ponto de vista de resultado. Mas tem outras situações que eu prefiro usar o moca a usar os métodos O termoablativos. cirurgião não pode ter uma técnica só, ele tem que saber fazer tudo. Inclusive o stripping. Inclusive o stripping, Eu claro. enxergo flebologia como uma caixa de ferramentas, Claro. onde você tem a tua glicose, o teu laser, o teu moca, o teu tudo ali, e você escolhe caso a caso, né? Vejo muita vantagem aqui de você poder fazer em consultório, pacientes totalmente acordados, a única picada é a punção, não tem nenhum risco de queimadura, né? Uma efetividade de fechamento de veia que você não falou ainda o dado, mas imagino que seja alta. Se a gente considera, por exemplo, um paciente que tem 70, 65 anos, vai ter puta benefício. Se recanalizar em 10 anos, tá ótimo, não tá? Aquele caso, talvez, que você fosse indicar uma espuma, só que ela ia recanalizar muito precoce. Aí você agora tem um novo armamento para você ser mais efetivo nisso, mas mantendo o benefício que seria fazer ambulatorial. Perfeito. Esse caso eu acho ótimo. Né? O caso Isso é a que melhor talvez indicação, né? Fora que recanalização não significa voltar aos sintomas também. Sim. Outra coisa interessante que eu acho é você poder fazer abaixo do joelho.
Perfeito. Claro. E é bem interessante, porque você fazendo abaixo do joelho, que os métodos termoablativos, eu faço muito abaixo do joelho também. E, aliás, hoje, para vocês terem uma ideia, eu uso radiofrequência. Você começou com laser, comecei com migrou. laser, nós trocamos acho que 3 vezes o aparelho, e hoje eu faço a radiofrequência por achar mais fácil para mim. Assim, eu acho o laser excelente do ponto de vista, tanto é que quando a gente faz comparações de literatura, a gente não tem diferenças hoje de radiofrequência para o laser. Já quando a gente compara em todos os trials do Moca, sim, aí o Moca não é que toma pau, mas as taxas de fechamento são menores, tá? Principalmente a longo prazo. Aí tem dados interessantes, olha só, gente, que interessante isso. A maioria dos trabalhos, onde que o Moca vai muito bem? Safena externa. E abaixo do joelho. Dificuldades onde a térmica tem... Exatamente, onde a térmica tem desvantagens, vai. Tá. Não tem desvantagens, eu acho que está muito bem estabelecido hoje, mas... Uma limitação da técnica, Limitação né? da Porque você tem um técnica, risco perfeito. maior aí de ter uma complicação. Inclusive, agora em 2022, no último guideline venoso do ISBS europeu, ele já classifica o Moca. E ele coloca situações em que o Moca seria melhor. Que interessante, hein? Cara, eu muito queria... A interessante. safena abaixo do joelho é muito interessante, né? Aquele paciente com lesão e... Eu tenho uma restrição abaixo do joelho para o Moca, para o Clarivem, não para o Flebogrife, mas para o Clarivem. Veias muito pequenas. Então, se eu tenho uma safena, talvez eu nem tratasse essa safena, mas se ela é menor do que 4 milímetros, o aparelho não gira, Não né? abre, né? Ele não consegue girar, porque ele precisa de uma veia um pouquinho maior. Existe uma limitação do contrário também, né? Quando ele é muito Sim, grande... Eles colocam 12 milímetros, Uhum. de 4 a 12 milímetros. Talvez 12 milímetros eu já acho grande demais para ele. Ele chega, ele faz, mas eu já acho bastante. Deixa eu pegar esse gancho que a gente está começando a falar agora, e às vezes nossos ouvintes também não tiveram contato ainda com as tecnologias, e queria que você ensinasse a gente a fazer um passo a passo aqui. Vamos escolher um dos dispositivos, pode ser até o Clarivem, acho que é uma boa, e você ensina o passo a passo para nós, de como fazer, para quem fazer, como se nós fôssemos tratar uma safena em consultório, por exemplo. Arthur, nós já temos tudo isso no consultório. Assim, a maioria de hoje, os cirurgiões vasculares de hoje, já tem uma suíte, uma coisa já pré-estabelecida dentro do consultório, mais fácil. Ele já tenta fazer os procedimentos no consultório. Esse é aquele paciente que você não precisa fazer nada. Assim, que eu falo de sedação, de anox, de nada. Esse paciente, ele é o cru. Você vai conversar com o paciente, porque a única coisa que você vai fazer é a punção do botão anestésico. Só na hora da punção. Na Nem hora da precisa ser punção. na junção, alguma coisa, Não nada, precisa né? ser. Essa punção é feita, como a gente faz sempre, para a punção de um laser, por exemplo, ou de uma radiofrequência, que você faria. Funcionou, você passa, aí sim, você pode passar o 18F, um Abocad 18F. Um gel com 18. Um gel com 18. Porque o catéter passa por dentro dele, tá? Então, você funciona, ou se não, se você quiser passar um fio guia, uma técnica de Seldinger, você passa um introdutor 4F, tá? Então, você passa o 4F e por dentro dele você passa o catéter do Clarivem, que ele vem fechado. Então, ele não vem angulado. Então, ele está encapado, como a gente fala, tá? Eu passo ele sempre assim, e depois eu conecto lavado, você lava o catéter antes, com soro, e depois você faz a conexão no MDU, que é o Motor Drive Unit lá, que é o... Quer projetar para a gente dar uma olhadinha? seria Projeta para a gente, por favor. Para quem está só escutando a gente vai projetar aqui a imagem, né, para deixar um pouco mais claro só. Então nós temos ali o MDU ali, que é um handpiece, que você, mais para frente, eu posso explicar, você faz tudo com uma mão só. Então, você faz a rotação e a injeção do líquido, do polidocanol, tá? E você puxa o catéter.
Então, você tem uma taxa que são 7 segundos por centímetro. Você faz Tá. um pullback para deixar o fio... Quando você cima. quando você insere o catéter dentro do aparelho, do handpiece, ele já abre, ele já Abre o fio desencapa lá em e cima. ele Fica fica angulado. E só reforçando, tudo guiado por ultrassom, né? Tudo, porque você precisa colocar do mesmo jeito. Vai 2 centímetros da junção safeno-femoral, Perfeito. você vê se está bem localizado. Existe hoje até uma discussão, se você faz a recomendação do AFU é você fazer 8 segundos sem injetar nada, você Para causar um espasmo e Isso, evitar a migração do exatamente. esclerose, tipo e aí você depois começa a injetar. Então, são 5 ml de polidocanol, e o polidocanol, gente, olha, 2%. assim. Tem 1%, 2%. 1,5%, 2%. Tem. Então, olha só, Isso independe do calibre da veia. por exemplo. depende do calibre da veia. E olha, isso é uma coisa que eu tive um treinamento com um médico inglês, a segunda pergunta que eu fiz para ele, a primeira foi porque não usa espuma, e a segunda porque 2%. Bom, esse guideline de 2022, ele já explica por quê. Eles compararam. No levantamento que eles fizeram, 1% não fecha a veia e 3% é muito. Então, por isso que eles usam 2%, porque talvez seja o que melhor faz a agressão da veia sem ter uma concentração muito alta. Tá? Mas aí você me pergunta, mas, Altino, são 5 ml? 5 ml de polidocanol, será que isso não é pouco? Depende do que você vai tratar. Ele é suficiente. Eles falam de usar, no máximo, 10 ml de polidocanol, 2%. Ele tem uma tabelinha mais ou menos para o diâmetro da veia também? Não tem volume? Tem. Mas, assim, eu não tenho usado veias muito, muito calibrosas. Uhum. Exatamente para não ter o risco de eu terminar o polidocanol, não conseguir usar mais e ficar só esperando que a parte mecânica funcione. Uhum. Cara, mas você vai fazendo pullback, apertando o gatilho E e puxando. injetando? Injetando. Ele falou 1 centímetro... 7 segundos por 7 centímetro. Mas aqui eu tenho que fazer 2 movimentos. 3, na verdade. 3. O pullback, ou apertar o gatilho e ir jogando o E jogando. esclerosante. Isso é uma curva de aprendizado Certo. que você tem que ter. A outra coisa interessante é o seguinte, o Felipe faz uma coisa lá no consultório, lá no Flebo Curso, lá em Londrina, que eu achei super interessante. Ele marca de 10 em 10 centímetros, porque a nossa fibra, o nosso catéter, ele é marcado por centímetro, e a cada 10 centímetros ele tem uma marca, e 7 centímetros antes de terminar, ele tem uma marca branca. Então, eu sei mais ou menos. Agora, se eu estou com a marcação na perna, de 10 em 10 centímetros, facilita muito na hora de puxar. Porque ele marca com ultrassom, 10 centímetros, primeiro centímetro, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Então, fica bem interessante esse tipo de marcação. Porque você consegue fazer. O que a gente fazia de errado? Muita gente, no começo do uso, falou, não, dá tudo errado, por quê? Porque a fibra enrola, o catéter enrola. Quando é que ele enrola? Quando você puxa, e você puxa pela mão, pela fibra rodando. Mas é óbvio, a rotação, ela não é por dentro de nada, o que roda é a fibra, é o catéter que está girando. Se eu coloco a mão, ele vai rodar, e ele enrola todo. Isso é uma complicação muito comum. Perdeu o catéter. Ele não desenrola mais. Tá? Então, é por isso que você tem que fazer, eu tenho sempre 2 slides mostrando isso, a minha residente puxando, fazendo com uma mão só, todos os 3 movimentos. Tá? Mas por que disso? Porque você não toca na fibra, você não precisa tocar no catéter. Você tem que... Por isso que o ultrassom é importante. Porque você tem que vir vendo, porque você vê direitinho ele rodando. E é difícil de visualizar por É ultrassonografia? facílimo, Ele Arthur, é facílimo. Ele é muito visível. E é uma pena, eu queria rodar aqui as imagens, mas ele é muito tranquilo, ele é bonito de ver ele rodando dentro da veia. Uhum. E não é nem que não precisa puxar com a outra mão. Não pode. Não pode, exatamente, Certo, você porque não você pode vai- puxar. Porque é habitual da gente, É, segura na endo, introdutora. né? Na endo segura você tem introdutora. que segurar de cá. Claro.
Porque no laser você vai puxando com a mão. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora, assim, né? Eu tô lá com o dispositivo a 2 centímetros da junção safeno-femoral, ali, veia epigástrica, como habitual, e eu vou jogar polidocanol 2% ali. Essa é uma dúvida que eu tenho, Não, saca? mas ele faz primeiro Sem antes, injetar, sem nada, seja. para fazer um Não, despacho tudo na bem, junção. tudo bem. Bom, mas mesmo assim é perigoso, não é? A impressão que eu tenho é que você está jogando polidocanol Isso é no sistema profundo, venoso né? profundo de cara. É diferente de você puncionar na perna e jogar, e lá em cima, óbvio, o polidocanol vai estar diluído, as espumas vão estar, as bolhas vão estar grandes, perde sua função, cai no profundo, mas não faz nenhuma lesão na veia femoral comum. Como é que vocês lidam com isso, assim? Como é que a gente lidava, ou como que a gente lida até hoje, com a possibilidade de você ter um trombo depois do termoablativo, tanto radiofrequência como laser? Anil Ingorani, em 2013, não foi antes, que é o do serviço do Henrico Ascher, fez um trabalho excelente com o laser, mostrando que uma porcentagem muito grande ficava com um trombo, e esse trombo, ele em algumas situações, ele migrava. E não tinha absolutamente nada. Um trabalho antigo, um ícone disso daí. E nem por isso a gente ligava todas as vezes. Porque o nosso medo era esse, no começo, lá em 2001, 2002. Esse negócio vai dar um trombo aqui em cima, e vai subir esse negócio e vai dar uma embolia de pulmão. Bom, taxa de embolia de pulmão, hoje, para laser, para radiofrequência, é quase nada. Né? E você está deixando lá uma veia que, teoricamente, poderia. Então, mas aí o fundamental, Arthur, é você ter o ecodoppler. Porque no ecodoppler você tem que estar seguro de que você não deixou nada que Com vai certeza, subir. mandatório, né? Não é? Mas deixa eu te pedir um macete aqui, então. Você levanta a perna, você comprime a crossa. Eu levanto a perna, mas não comprimo cross. Tá? Não comprimo cross. É a mesma coisa da espuma, né? Que antes a gente comprimia. E hoje a gente garroteava, às vezes. Fala para o Exatamente. paciente caminhar depois, Sim, são 20 flexões Tá. plantares, né? depois do procedimento. Depois do procedimento e vai caminhando. Meia elástica, eu coloco uma meia elástica, eu uso alguma 35 milímetros de Bom. mercúrio. Então, E faz vida um pós, normal depois. Paciente pode Vida voltar- normal. Volta Vida pra normal. Faz um pós imediato como se fosse a espuma, então, né? Porque Exatamente. vai virar uma espuma, na verdade, então É. toma esse cuidado. Que aí Faz tem alguma- gente que tira a meia com 48 horas, tem gente que deixa 7 dias, isso é uma coisa totalmente... Até hoje não tem consenso, que não né? tem consenso. Sim. Mais algum truque, cara, no uso? Depois que fez todo o pullback, você falou que tem 10 centímetros a marca branca, né? Que vai sair da punção. 7 centímetros. Sete. 7 centímetros. Chegou Porque é o ali- tamanho do quê? Do introdutor. introdutor, né? Aham. E aí, até para não entrar dentro do introdutor. E aí faz pullback do introdutor e continua fazendo Sim, a ablação. até ele sair, ele Tá. exteriorizar. Uhum. Compressão do sítio de punção e acabou. Só isso. Só isso. E tem um lance também, você consegue regular a taxa de rotação. É, né? Tem então, alguma mudança ali com nós temos, relação ó, a isso? 3.500, 3.000, 2.500 e 2.000, né? Eu, sinceramente, eu só uso 3.500, eu nem Mas isso, em vario. teoria, é para variar de acordo com o tamanho de veia? Qual que é? Olha, Fábio, eu não sei, porque assim, a recomendação é que se use 3.500, então... Que é o máximo, Que é o né? máximo, Pronto. é. Dá pra você bater um Nescau depois. É, eu não- você põe o aí Nescau, utiliza ele. Bateu o whey. Faz um Eu acho que, eu acho que no café, viu? No leite com café. Massa, cara. O Luiz tem uma experiência muito grande com espuma, né, Luiz? Você já chegou a usar um dispositivo como esse? cara? Já usei, mas a gente fez como foi de Pode teste, voltar a nossa tela aqui. digamos assim, a gente fez no centro cirúrgico, né? Aí uma perna a gente fez com ele e a outra perna a gente fez termoablação, Qual inclusive. que foi tua... Ah, vocês fizeram cada uma Foi, técnica. que a gente conseguiu para fazer um teste lá. O comitê foi de bem? ética aceitou. Tranquilo, o paciente ganhou, né? Aceitou. Não, mas e a experiência, como é que foi? Cara, é bem tranquilo. Tem aquela questão só que nele falou, né? De, às vezes, se você não tracionar também na forma que você tem que apertar, e às vezes você aperta o gatilho e tenta empurrar o polidocanol, esse comando de apertar os dois, às vezes você faz simultâneo e joga muito. Então, Entendi. esse ajuste que eu acho que faz parte da curva de A aprendizado. seringa é de quanto, Altino? A seringa é de 5 e nós estamos com uma seringa que é uma seringa de plástico, né? Sim. Então, ela tem todo aquele negócio. A hora que você Uhum. dá uma força Mas um pouquinho ela vai. maior, mas isso é um negócio interessante, porque você vai acostumando. É a curva mesmo, né? Você vai sentindo ali o êmbolo. E aí, se falta um pouquinho, você vê se coloca um pouquinho mais de polidocanol, até 10 ml é bem suportável. Como que é de preço? Então, o preço talvez não seja um atrativo mesmo.
né? Mas Porque comparado com a térmica, por exemplo. regula de preço. Depende do local. Tem locais que são mais... que ele ganha, é mais caro que A fibra. a fibra e tem locais que não. Eu não considero nem o preço. Já que o doente vai gastar, eu prefiro escolher pela possibilidade de uso. Assim, estou usando por quê? Porque esse doente é um doente que não quer fazer quer fazer no consultório, não suporta anestesia, alguma coisa desse tipo. Não, mas tem Eu acho uma que falar o vantagem- valor aqui, né, Fábio? A gente quer saber do cash, quanto custa. Arthur, bom, se eu falar alguma bobagem... Não, pode falar aproximado, assim. Porque, por É exemplo, em uma torno de fibra- R$2.000. Em torno de É, 2 mil. De 2 acho mil que é reais. Que é o parecido, preço da então, fibra, né? Parecido com a É, fibra, parecido. exato. Né? Depende Eu acho do... muito interessante, assim, para quem está começando o consultório, que ainda não tem estrutura, ou não tem anóxio, ou não quer fazer sedação no consultório, não tem essa estrutura, ou tem um paciente mais assim, que sente. É um excelente caminho para você começar a fazer tratamento ambulatorial Sem com dúvida, seus cara. pacientes. Dá um exemplo. Tem uma ex-residente lá de Londrina que tá numa cidade, assim, 1.000 quilômetros para cima de Cuiabá. Que tudo é difícil chegar lá. E que o método de ser um pacote e você levar, não tem aparelho, não tem nada, Facilita para ela muito, foi uma né? solução. Claro. Então, de poder fazer um método ablativo qualquer, usando um método ablativo, mas sem depender de fonte, sem depender Claro, de precisa do nada. equipamento, né? Imagina alguém levar uma um logística negócio. de levar a De torre levar de alguma laser, coisa. não é só a fibra, né? Esse que é o grande ponto. Exatamente, Esse o aparelho está pronto para uso. O outro tem que deslocar a torre, né? Então, Enfim. usei, jogo fora, acabou, pronto. Então, essa seria uma das coisas boas, sim, de fazer. Isso eu acho bem interessante. Quando o paciente volta no pós-operatório de aplicação de espuma, normalmente a gente tem que drenar um pouquinho, né? Tem que mexer de novo e tal. Aqui também tem que Não fazer... drena. Não, é interessante, não drena. E outra coisa, Arthur, olha, assim, o ultrassom, a imagem ultrassonográfica é totalmente diferente do laser, viu? Uhum. Não fica aquele cordão, né? Não fica o cordão e é muito comum você, no 7º pós-operatório, você ter como se fosse um trombo dentro. E você não vê você vê a veia fechada, ela não está obliterada, ela está fechada. E depois aí, com o passar do tempo, você vê ela... Mas não tem formação de esclerose, igual se fosse Não, uma terapia não comum. tem. Deve ter, Mas não se deve ter, drena. Fábio, não se drena. Não Não se tem- drena. E outra coisa, você não vê aquela... Porque quando você faz a espuma, você tem uma flebite. É uma flebite controlada Tá? que você faz, né? Uma flebite controlada que é perfeitamente comum e que é muito melhor do que você ter uma flebite natural, vai. Sim. Dói menos, tal, mas você precisa drenar, porque o esclero você tem que tirar. Nesse caso, não. Cara, Você fiquei tem com uma um- dúvida técnica, desculpa te interromper, só pra gente voltar na técnica, que ficou na minha cabeça agora. Dá pra subir e passar de novo? Dá para subir e passar de novo. Hum. Dá tranquilo. Dá sim. Mas a hélice... Tanto é que eu normalmente uso um e faço as duas safenas. E faz bilateral. com o Faço mesmo bilateral negócio. com o mesmo essa, dispositivo. com os mesmos, né? Legal, cara. É, Isso barateia muito barateia, custo, claro né? que barateia. Bom, se bem com laser, Com se laser você também. também Sim. pega... Não, também. Eu não achei o custo muito alto, cara. Ainda mais pela Não. comodidade do paciente, né? Não vai levar É. pro E acho hospital. assim, muito semelhante às outras Perfeito. técnicas. Pode gente, colocar. talvez seja mais caro em alguns lugares, talvez... Isso é muito regional É, também. Se É, for né? mais caro, vocês mandam a conta pro Altino, né? É. Agora- Ele compra e repassa. Cara, ele falou no podcast, então não tem mais como. Ô, Altino, você... Ele cobre qualquer diferença da concorrência, entendeu? Meu Deus, eu vou começar a pôr flegrogrife. Você é, sem sombra de dúvidas, um dos cirurgiões mais importantes do Paraná. Lidera lá em Maringá toda a alta complexidade, chefia serviço de residência médica. E a gente sabe que você vai agora comandar a parte científica do próximo congresso. A gente acabou de passar pelo congresso agora. Cara, foi sensacional, Foi. né? Foi um belo de um evento, retorno de pandemia. Mas a gente já está ansioso para Foz, não é em Maringá, é em Foz do Iguaçu. Queria que você falasse um pouco aí do que vem pela frente, quais são as ideias, o que você está pensando em fazer no congresso. Olha, é até interessante isso, porque Foz do Iguaçu foi um sonho nosso da Regional do Paraná. Vamos fazer um lugar fora de capital, um lugar que tenha outros atrativos. Então, Foz do Iguaçu foi uma coisa que foi muito legal a gente ter conseguido. Bom, quem vai ser o presidente é o Dr. Ricardo, pessoa maravilhosa, Dr. Ricardo Moreira, vai chefiar esse congresso como ninguém.
E a gente tem muita novidade. Nós estamos, inclusive, eu até posso falar aqui para o Antônio Carlos, o Alcides, o pessoal de Brasília está dando muito apoio para a gente. A gente está pensando, a Márcia da Tecnomarket que está fazendo o congresso com a gente, que é a nossa parceira, e nós estamos buscando de congressos de fora para ver coisas que são diferentes. Inclusive, vocês vão ser uma coisa muito legal lá, né? A gente Luiz, conversou um pouco disso no congresso, já deu umas ideias para ele, se preparem. Viu? Da gente pegar ideias de vocês, de fazer uma coisa bem mais assim, diferente, não é nada paralelo, mas é uma coisa que vai adicionar muito cientificamente para nós e vai trazer essa leveza de vocês, né, do pessoal. Então, vocês podem esperar. Tanto na parte científica, vai ser muito denso, porém não vai ser uma coisa muito tensa, É denso sem ter tensão, né? E Foz do Iguaçu é muito receptivo para todo mundo. Foz do Iguaçu é muito bom para criança, dá para a gente fazer as duas coisas. Dá para comprar mais muamba também? E quem é muambeiro dá até para... Jogar um cassino ali do lado. O pessoal da nossa confraria vascular vai adorar, porque... Não, vocês foram muito felizes na cidade que vocês escolheram, cara, com certeza. Lá tem centro de conversão? Como é que é? Vai ser no Então, hotel? nós já definimos o hotel lá, então a gente legal. vai já passar para vocês mais para frente. Nós estamos segurando um pouquinho, porque tem muitas opções, né? Mas é um congresso muito grande. Então, o congresso grande não é todo lugar que você pode fazer, né? Já tá tirando teu sono? Olha, eu acho que o doutor Ricardo que vai dormir menos que eu. Cara, quando o doutor Antônio Carlos veio aqui, tava, faltando o quê? 2 meses, mais ou menos? Tava bem perto. E dava para sentir, assim, o clima dele de ansiedade boa e de quanto isso tomava do tempo dele, assim. Ele fez um trabalho fenomenal, né? Foi muito bem. Pós-pandemia ainda, né? Com Teve, assim, essa certeza, questão. né? Nossa, e adorou. marca. Você sabe, eu nunca tinha ido num congresso internacional. Eu fui ano passado, a primeira vez, no anual da Sociedade Americana, e eu acho que a gente dá um show neles, viu? Sinceramente, eu vi o da SVS, né? Em Washington, né? Que foi? Ano passado foi em Boston. Em Boston. Foi em Boston. Mas eu acho que o nosso congresso é muito melhor, cara. De receptividade, de modelos de sala, de interação. Acho que vocês vão fazer um congresso excepcional lá em Foz também. Nós temos tudo para fazer, porque, assim, eu acho que as coisas estão mudando muito. Você em termos de mídia, facilitou muito para a gente. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer. Foz do Iguaçu é impressionante, porque, é verdade, viu, Fábio? Como tem o Paraguai do lado, as tecnologias são muito interessantes. Nós fizemos um Cone Sul, e olha só que legal. A pessoa, eles não... você tinha as televisões assim, mas a aula que a pessoa estava dando era filmado para trás. Então, as pessoas olhavam e ele dava aula olhando para frente. Era projetado. Era projetado na parede de trás. Ele viu os slides de frente. De frente. Olha que interessante, que coisa Tem que louca. ficar virando Não, aqui. ele estava de frente aqui, ele não estava nem olhando. Tinha a tela do computador aqui, mas ele poderia olhar para a projeção do palestrante que era para trás. Super interessante. Então, sim, Foz do Iguaçu realmente tem coisas que pela proximidade com o Paraguai, eu acho que eles têm Pós-congresso, acho que vai ter uma dessa na casa do Fábio. Já estou sentindo aqui que ele já está anotando. Ele gostou, Você gosta disso? Você gosta disso, Fábio? Não. Imagina. Atravessar aquela ponte caminhando. Não, caminhando não. Agora você vai atravessar na moto. Você sobe numa moto, Mototáxi, é isso? mototáxi, é o jeito mais rápido. E os caras te entregam depois lá no Você hotel. já foi para Foz, Fábio? Fui uma vez, eu era mais novo. Você já foi, Luiz, para Não Foz? conheço, não Foz é conheço. maravilhoso, cara. olha, É um calor lá, né, Altino? Que Nossa. época do ano que vai ser, cara? vai ser outubro. Então já vai estar calor, É. eu acho, né? Vai estar calor. É. Vai estar calor. Você dá Quando pra eu dar um fui, eu mergulho saltei lá. de paraquedas em cima da... Nossa. Das cataratas? Não é das cataratas, é ali daqueles lagos. Mas ali, agora da você tem que Alcina, andar sei lá. no barco lá embaixo. Não, na minha Eu não fiz época, esse passeio quando eu Diz que fui. esse é louco. Esse Chega lá maluco aí. pertinho, né, Chega da- perto. Diz que dá E medo. aí você sente a mas pressão da água chegando. Sim. Dá pra dar um e mergulho, tal. será?
Não, não dá. Pô, o Fábio achei ele radical. Fazer Aí depois nós vamos achar ele boiando e eu vou parar no Paraguai. Eu não esperava isso do Fábio, não, viu? E podemos contar com muita gente de fora do Brasil aí, cara? Sim, a nossa esperança é que eles venham bastante, que venham em bastante gente. Foz do Iguaçu atrai muito o convidado estrangeiro, né? E isso é uma coisa legal, né? Uma coisa bacana. Quando ele vem, né? quando vocês vão ter outras surpresas legais. Vai ter que né? voltar aqui, dar spoiler pra gente. Contar como Quando a gente estiver mais perto do congresso, a gente faz um pro congresso. Isso, claro, claro. Bom, Altino, a gente está chegando no fim do nosso episódio aqui. Tenho certeza que foi muito engrandecedor para todo mundo que escutou. Eu aprendi bastante, os meninos também. Vou te pedir para deixar uma mensagem final, então, para nossa audiência. A gente tem um público muito forte de estudantes, residentes, médicos mais jovens. Queria que você deixasse uma mensagem, primeiro sobre carreira, que você é um espelho para todos nós, e depois do congresso, aí, por favor. Arthur, ó, é engraçado isso, o pessoal, Luiz, Fábio, mas o sonhador, ele consegue descobrir mais coisas. Então, a gente que sonha muito, você nunca perde a esperança e nem o otimismo nas coisas. E isso faz com que a pessoa tenha vontade de aprender coisas diferentes. Né? Isso não é que vai desbancar nada. Não vai desbancar nada. Quem desbancou o stripping de Safena? Ninguém desbanca o stripping de Safena. Mas a gente pode ter coisas diferentes para um método já existente. E para isso você tem que sonhar, você tem que acreditar que você pode mudar as coisas. Né? Então, eu sempre fui esse sonhador, eu sempre fui essa pessoa que procurou coisas diferentes. Eu vou em congresso e fico vendo as coisas que são diferentes para que a gente possa trazer para cá. E todo dia eu fico pensando em acordar de manhã e descobrir uma coisa mirabolante, como o Dr. Fogart fez. Falei, nossa, eu ainda vou descobrir alguma coisa que a gente possa melhorar a nossa vida, né? E tá aí vocês para fazerem isso, né? Então, tá aí vocês com mentes ótimas, com cabeça toda aberta aí para o futuro, para que possa melhorar muito mais a nossa cirurgia vascular. Ela depende muito mais de vocês que são novos do que a gente que nós não estamos velhos, né? Mas daqui a pouco vocês estão assumindo completamente o nosso lugar. A gente entende que esse aqui é um espaço público da comunidade vascular brasileira, sabe? A gente sempre fala que essa é uma comunidade aberta aos vasculares. A gente interpreta dessa forma, assim, também. Altino, tô com o teu Instagram aqui, que é o @altino_moraes, né? Para as pessoas te seguirem. Tem mais algum contato que você queira deixar para as pessoas te procurarem, seguirem seu serviço, seu trabalho? Do congresso também. Pode ser do congresso. Nossa, do congresso. Pode ser pelo da SBACV Nacional. Eu acho que talvez. sim, é mais fácil. Tem o meu e-mail, se você quiser claro, se alguém quiser virar teu residente, aplicar para a prova lá. Verdade, hein? São 2 vagas todo ano. Se vocês quiserem, Hospital Santa Rita, lá em Maringá, vai ser muito bem recebido por nós lá. E muito bem formado, tenho certeza. Nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo formar boas pessoas. Eu não falo bons cirurgiões, não. São boas pessoas. Até as meninas defenderam e eu falo para eles o seguinte: eu consigo mudar muita coisa no residente. Ele pode ser tudo. Eu só não consigo mudar o caráter da pessoa. Então, o bom caráter, esse é construído, né? E não sou eu. Eu não consigo mudar esse caráter. Agora, o resto a gente tenta. Então, o bom caráter vai ser muito bem aceito lá. Sensacional. O boa praça como vocês, né? Fábio, temos algum recado? Quer deixar uma mensagem para nossa audiência aí, para eles seguirem a gente? Tem que seguir, né? O pessoal tem escutado e não está seguindo. Não está seguindo. Eu tenho parado isso. Então, ó, é aqui embaixo, ó. YouTube só seguir, Spotify também tem que seguir a conta. Isso motiva a gente a continuar produzindo. Com certeza. Manda dica também, quero ouvir esse, quero ouvir aquele, algum tema em especial que queira que a gente discuta. Luiz, mensagem final? Acho que só finalizar mesmo agradecendo e ver que nem a gente comentou, é mais uma coisa no arsenal. Então, não é uma coisa que vem para desbancar nenhuma outra técnica, ela vem para acrescentar. Eu acho que o cirurgião que mexe na área venosa aí tem que ter o arsenal completo aí para a gente pensar no melhor para o paciente. Na verdade, acho que quem tem mais a ganhar é isso, né? E agradecer pela aula do Dr. Altino também. Dr. Altino, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pelos ensinamentos que você fez aqui hoje. Eu que agradeço vocês, pessoal. E que continuem assim, viu?
Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando o podcast Frêmito e as suas imagens cirúrgicas no nosso perfil do Instagram. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.